Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula de Geografia do terceiro ano, a gente dando continuidade ao nosso assunto de Geografia. Na aula passada a gente falou sobre teorias demográficas, a gente falou sobre malthusiana, malthusiana, reformista, a gente falou sobre a eco-malthusiana e vamos dar continuidade a esse conteúdo que fala sobre população. A gente vai falar sobre a estrutura de uma população, principalmente a gente vai estudar como é que se é formada uma população. É importante, acredito que alguns alunos já tenham visto uma pirâmide etária dentro de uma prova, dentro de um jornal, na televisão. Muitas vezes você fica sem entender mais ou menos o que aquilo ali está querendo dizer, mas hoje a gente vai estudar um pouco sobre a estrutura da população, como é que é formada a estrutura da população, como é que se estuda os principais pontos estruturais de uma população, tá? Mais uma aula de geografia do terceiro ano. Espero que vocês gostem. Vamos lá para a prática. Eu vou pular esse slide, vamos passar para esse aqui. Primeiro, para a gente entender como é que é formado a estrutura de uma população, a gente precisa entender os movimentos dentro dessa população. Existem alguns tipos de movimentos populacionais que a gente entende que são chamados de movimentos migratórios. Então, existe a imigração, existe a emigração, existem as migrações. E dentro deste processo existem vários fatores internos. Por exemplo, o que é imigrante? Imigrante é aquele que chega. Então, se uma pessoa sai de Portugal e vem morar no Brasil, para nós brasileiros, ele é um imigrante, tá? Ele é uma pessoa que está chegando. Mas se o brasileiro ele sai para morar em outro país, então para nós ele é um emigrante. Então ele está emigrando, ele está saindo do Brasil para outro lugar. E a migração em si é um movimento populacional que a gente vai entender alguns motivos. Então, o Brasil, a estrutura populacional brasileira, ela é montada, não só brasileira, mas mundial. A migração ela está dentro do processo populacional, dentro da estrutura populacional. A gente viu nesses últimos anos, principalmente em 2019, nós tivemos uma migração muito forte do pessoal do Oriente Médio, Síria, Paquistão. A galera que estava fugindo de guerra estava migrando para a Europa. Muitas pessoas chegaram na Europa, mas se não me falha a memória, milhões de pessoas se deslocaram para a Europa no período de 2018 e 2019, que foi um período que acaba mudando a estrutura populacional do mundo todo, tá? E aí vamos entender como é que funciona. Esses movimentos populacionais é o deslocamento de pessoa entre países e é bastante complexo, como eu acabei de falar para vocês, é extremamente complexo a gente entender. Primeiro, quando a gente fala sobre os motivos, existem os motivos positivos e os motivos negativos. Então, o que é um movimento positivo? O movimento positivo é aquele movimento que você está migrando para procurar melhor condição de vida, tá? Movimentos positivos. E os negativos, eles geralmente você está fugindo de alguma coisa, tá? Você está fugindo de seca, de fome, de guerra. Esses são os movimentos negativos. Então, depende muito do contexto, tanto socioeconômico, cultural e ambiental daquela época. Por isso que eu falei para vocês que os movimentos eles podem ser, comumente a gente chama de repulsão e atração, tá? O que é um movimento de repulsão? O movimento de repulsão, como eu acabei de falar aqui, tem aqui as áreas de repulsão populacional, são as áreas em que nós temos instabilidades políticas, instabilidades econômicas, instabilidades religiosas, instabilidades ambientais. As pessoas fogem muito por seca, por problemas ambientais, por problemas sociais, por problemas de fome, por problemas financeiros. Então essas pessoas, quando estão fugindo de alguma coisa, fugindo daquele sistema em que não está legal para elas, a gente costuma chamar de migração repulsiva, ou seja, que as pessoas estão migrando não porque estão se sentindo atraídas por alguma coisa, mas elas estão migrando simplesmente e unicamente porque elas estão se sentindo repudiadas, ou seja, aquele ambiente é repulsivo para elas e está insalubre para aquelas pessoas. E o que é um movimento de atração? O movimento de atração é um movimento em que tudo bem,
a minha região tá ok, não tem tantos problemas econômicos, não tem tantos problemas ambientais, a religiosidade não está me impondo nada, não há uma perseguição social aqui. No entanto, eu aspiro melhor condições de vida. E aí eu vou procurar um lugar melhor para morar. Eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar no Canadá. As pessoas procuram muito o Canadá está de portas abertas para essa migração. Então, nesse período aí, nesse contexto, a gente chama de zonas de atração populacional ou migração positiva, ou então migração atrativa, tá? E aí, como eu falei para vocês, as áreas de repulsão nacional são fatores naturais, subemprego, baixos salários, desemprego, perseguição religiosa, perseguição política, problemas ambientais. E aí, as questões de migração por atração, a gente percebe aqui, ó, melhor condição de vida, melhor emprego, melhor salário, estabilidade financeira, estabilidade religiosa. Então, essas coisas, elas acabam interferindo na estrutura populacional do mundo, tá? E aí, a migração, ela pode ser também voluntário, né? Que é o que você migra por sua própria vontade. Existe a migração forçada, que é quando o Estado ele lhe expulsa do seu país. Então, quando há uma deserção muito forte, não deserção, mas uma expulsão, as pessoas, quando elas são expulsas do seu país por brigas, por Estado, por infinidade de problemas. E existe a migração controlada, né? Estados Unidos controla muito, Estados Unidos controla a entrada de imigrantes, daqui não pode entrar, do México não pode entrar, da América Central não pode entrar, está aberto só para alguns países europeus e tal. Então isso é chamado de migração controlada e isso acaba mexendo muito na estrutura populacional do planeta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, vamos passar para a segunda parte aqui. E aí, dentro ainda dos movimentos populacionais, foi feita uma pesquisa e foi descoberto que a grande maioria das migrações, elas acontecem de países de média renda, tá, para países de alta renda. Ou seja, um país de desenvolvimento econômico mediano para um país de desenvolvimento econômico alto. Então as pessoas estão procurando melhor qualidade de vida mesmo, estão procurando países de primeiro mundo. Então as regiões mais procuradas, em primeiro lugar nós temos a Europa, certo? Em segundo lugar, a Ásia. Aqui nós vamos falar do Japão, da China, da Coreia, tá? E a América do Norte. Quando eu falo América do Norte, a gente vai incluir aí Canadá e Estados Unidos, tá bom? Esses são os 3 países mais receptores de imigrantes do mundo atualmente, porque eles estão recebendo, porque as pessoas aspiram muito a esses países por conta da sua estabilidade e também por conta da sua moeda, por conta da economia estável e tal. Isso tudo tem uma força muito forte para essa migração. A Ásia, hoje ela está dentro um dos maiores receptores, porque a Ásia é muito forte, ela tem muito grande. A China tem uma população muito forte, uma economia muito estável. O Japão, os tigres asiáticos. Então é importante vocês lembrar que a Ásia é um receptor muito forte. E aí a gente não pode falar de migração e falar de refugiados, né? Como eu falei na aula passada, ou no slide passado. A gente vai falar aqui sobre os países que mais geram refugiados. Isso aqui para o ano de 2017, tá? Não tem um dado atualizado ainda. A Síria, em 2017, ela teve aqui aproximadamente... em milhões de habitantes, né? Aproximadamente 6,6,1 milhão de habitantes saiu da Síria, refugiado, e esse dado mais clarinho aqui é de 2016. Então observe que a Síria está, por conta dos problemas, principalmente religiosos, que acontece lá, o fundamentalismo religioso na Síria, acaba tendo uma população que foge muito, né? Que é a migração repulsiva. O Afeganistão também está aí, a gente vai perceber que são população majoritariamente persa. O Sudão, o do Sul, o Mianmar, a Somália, o Sudão, a República Dominicana do Congo, aqui vocês observem que são todos países africanos, tá? Então nós temos aqui
a maior quantidade de refugiados vem do Oriente Médio e da África. Agora sim, nós vamos falar sobre a estrutura da população. Quando a gente olha para uma pirâmide etária, a gente vê uma pirâmide, mas muitas vezes essa pirâmide ela desenha a estrutura populacional daquele país. Olhando para a pirâmide, você tem capacidade de olhar e dizer: este país é um país desenvolvido, é um país não desenvolvido, é um país que tem problemas econômicos, é um país tal. Tem como dizer? Tem. Olhando para a pirâmide, sim. A estrutura da população é uma população que deve ser estruturada levando em consideração vários aspectos. Sexo, certo? Observe que ela é dividida em homens e mulheres. Observe que as mulheres são do lado direito e os homens do lado esquerdo. Então, essa coluna inteira aqui é uma coluna de mulheres e homens. Como a gente tem uma população de homens e mulheres, então 50% aproximadamente ali, geralmente é muito igual ali, certo? Número, aqui a gente vai ver a quantidade em milhões de habitantes, tá? Essa faixinha aqui, por exemplo, 7 ponto tal, são milhões de habitantes aqui. Idade, a gente está falando sobre a estrutura da idade. Cada faixa dessa é uma faixa de idade. De 0 a 4 anos, essa primeira coluna. De 5 a 9, essa segunda coluna. A ocupação, a gente precisa entender também como é que está a questão da ocupação, a renda, a educação e a saúde. Isso tudo mede a estrutura de uma população, certo? Então, dentro deste aspecto, a gente vai estudar também o IDH, que eu gostaria de deixar para uma outra aula, que eu possa me aprofundar mais nisso. Bom, o que a gente pode entender sobre a pirâmide etária? A pirâmide etária é uma pirâmide que ela mede a quantidade de pessoas por sexo, por idade, e a gente percebe que esta pirâmide ela é um retrato social, econômico, político do país. Educacional, tudo. Observe, na África em 2016, nós temos um desenho parecido mesmo com uma pirâmide. A Europa em 2006, ela não tem mais ou menos uma pirâmide mais. Mas o que eu posso entender? Em um país subdesenvolvido, geralmente a base, que é a quantidade de crianças, ela é larga. Mas, professor, mas o que isso quer dizer? Geralmente isso aponta vários fatores, dos quais eu posso citar um país agrário. Por que um país agrário? Porque geralmente é um país agrário porque a quantidade de filhos ela é classificada como mão de obra a mais e acaba ajudando a família no campo. Então, muitos filhos ele é bom para a economia, não é ruim. Então, acaba que as famílias têm muitos filhos. Então, se é um país agrário, é um país não industrializado. Então, automaticamente não é um país economicamente forte. Bom, em contrapartida, quando eu olho para um país que tem poucos filhos, ou seja, a quantidade de crianças é pequena, então geralmente ele me diz e me dá a deduzir que é um país urbano, porque a quantidade de filhos numa cidade grande, ela precisa ser reduzida por conta do custo de criar um filho lá, ser mais caro, e geralmente as famílias diminuem a quantidade de filhos na urbanização para ficar melhor de morar, de ter uma qualidade de vida melhor na urbanização com a quantidade menor de filhos. Então, a quantidade de filhos, ela diz só isso? Não, ela fala sobre a escolaridade também. Se você observar, uma mulher ou um casal, não só a mulher, as pessoas costumam colocar isso somente para a mulher, mas um casal, quando ele é educado, quando ele está educado, quando ele tem educação, eles acabam se estruturando mais, eles acabam casando mais tarde, eles acabam se protegendo mais, eles sabem usar métodos contraceptivos, eles sabem usar camisinha, tal, todos os métodos contraceptivos, eles passam a idade jovem melhorando, tentando melhorar a sua vida e procura uma estabilização amorosa somente depois dos 25, 30, e aí nós temos uma redução de filhos automaticamente. E aí isso mostra uma redução da base. Mas quando o país ele não tem uma educação de qualidade, quando nós temos as pessoas não controlam seu próprio corpo, quando não tem uma informação necessária para diminuir a quantidade de filhos, nós temos um enlarguecimento da base. Então, a base, ela estando larga ou estreita, isso fala muito sobre a estrutura educacional, a estrutura de políticas públicas, a estrutura econômica, qual tipo de economia que aquele país está enquadrado, se é primária, secundária ou terciária, se há
um controle de natalidade por conta disso. Se aquele país é país urbano ou agrário, então toda a estrutura de um país, estrutura econômica, social, política, educacional, políticas públicas está na base. Você olha para a base e você observa e ela te dá o desenho institucional ou estrutural do país. Bom, observe que há uma deficiência muito forte da saúde pública nesses países, porque se nasce aproximadamente 7,7 aqui crianças, observe que se essa vaga que cria aqui, isso aqui são mortes. Então, assim, se nasceram 7,7 e se não morresse ninguém, essa coluna bem que assim, ela estaria em 7,7. Mas ela não está. Então, assim, como ela não está em 7,7, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que essa galera todinha morreu. Então, automaticamente nós temos um problema de saúde pública aqui muito forte. Então, se nós temos um problema de saúde pública muito forte, isso acaba dizendo que nós temos um outro problema estrutural no país, que é a quantidade de mortes. Então, essa quantidade de crianças, se não morresse ninguém, isso aqui subiria em linha reta, até em cima. Mas isso não está acontecendo. Como não está acontecendo, a gente entende que isso é um problema de saúde pública. Então a gente precisa analisar outros fatores. Observe a quantidade de idosos. A quantidade de idosos é muito pequena, muito baixa. Isso quer dizer que a saúde pública também está deficitária. Não tem hospitais para toda a população. As pessoas estão sofrendo em fila de hospitais. Não há um controle, não há alimentação de qualidade para esses idosos. Não há remédio para que tenha todos esses idosos que cheguem na idade. Olha a quantidade de idosos que chegam a 80 anos. É um risco só. Quando você olha para a Europa, nós temos uma base estreita, um controle de natalidade, nós temos jovens e adultos maiores, que é um país economicamente ativo, e olha a quantidade de idosos. A alimentação é de qualidade, hospitais de qualidade, a gente tem um atendimento à população idosa diferenciado, nós temos uma distribuição de remédios e equipes de farmacêuticas que atendem à necessidade dessa população, e isso tudo pode ser estudado e percebido dentro da estrutura populacional através da pirâmide etária, tá bom? Então, geralmente, um país subdesenvolvido ela vai ter uma pirâmide etária em forma de pirâmide mesmo, certo? Em forma de pirâmide mesmo, e geralmente um país desenvolvido ele vai ter uma pirâmide etária desconfigurada, não é uma pirâmide mesmo, ela vai ser estreita na base, gordinha no meio e um pouco mais estreita lá no meio, lá em cima. Isso caracteriza uma pirâmide etária de um país desenvolvido, tá bom? Vamos dar continuidade aqui no próximo slide. E aí a gente vai dar uma olhada sobre a evolução da pirâmide etária do Japão de 1950, né, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial, até 2050, que é uma projeção de como estará o Japão em 2050. Observe que pós-Segunda Guerra Mundial o Japão é um país extremamente pobre, deficitário, um país com um índice alto de natalidade, um índice alto de mortalidade, nasce muito, morre muito. A quantidade de idosos representava 4,9%, talvez você não esteja vendo aqui, mas está bem clarinho, 4,9%, poucos idosos. Bom, o que é que vai acontecer? Há uma mudança estrutural no Japão, o Japão vai ter uma ajuda econômica financeira dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, eles vão entrar no modelo socioeconômico baseado no desenvolvimento técnico-científico, o desenvolvimento de tecnologia, e aí o Japão ele começa a fazer uma mudança estrutural da sua população. O que é que isso acontece? Há um controle de natalidade, observe que aqui nós temos 35,4% de crianças, aqui cai para 13%, isso quer dizer que o Japão começou a se industrializar e se urbanizar, a população saiu do campo, foi para a cidade. Nós temos um controle populacional, os casais estão estudando mais, estão tendo filho mais tarde, diminuindo a quantidade de filhos, tá? Nós temos aqui a quantidade de adultos, saiu de 59 para 66, aumentou a quantidade de adultos, mais jovens e adultos, que é chamado dentro da PEA, População Economicamente Ativa. Isso quer dizer que tem mais gente trabalhando e, consequentemente, mais gente pagando imposto. E isso vai gerar uma estabilidade econômica para o país muito forte.
E aqui uma projeção para 2050, nós temos quase uma pirâmide de cabeça para baixo, certo? Tem um fato interessante que eu gostaria de lembrar para vocês. Se você observar nessa pirâmide, as mulheres idosas são maior que os homens. Observe aqui no Japão, as mulheres são maior que os homens. Pessoal, em qualquer pirâmide etária você vai ver essa classificação, porque as mulheres elas tendenciam a se cuidar mais, elas cuidam mais do corpo, elas vão mais aos médicos, elas se aventuram menos, elas são menos imprudentes. Então as mulheres geralmente elas vivem mais mesmo. Isso não é um achismo, isso é um dado estatístico. As mulheres realmente vivem mais do que os homens, porque elas se controlam mais e elas se cuidam mais. O homem só vai no hospital quando está quase para morrer, tá? E aí, a gente não pode falar de população sem falar também da economia. A economia, ela faz o desenho da pirâmide etária, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada lá. Atividades urbanas, né? É fundamental para a estrutura da população. Primeiro, a indústria e a construção civil, elas classificam como atividade secundária, né, das atividades urbanas, e a atividade terciária, que nós temos o comércio, serviço e administração pública. Muito importante a gente entender isso. A economia secundária, indústria e construção civil. Terciária, comércio, serviço e administração pública. Geralmente os países desenvolvidos, eles estão na vanguarda da terciária. O Brasil tem sua economia basicamente 78%, 75% da sua economia baseado na economia terciária. Alguns países desenvolvidos beiram os 90%, tá? As atividades rurais são classificadas como primárias, né? Nós temos a agricultura, a pecuária, o garimpo, o artesanato, tudo isso é classificado como agricultura, como atividade primária. E atualmente nós temos um processo de robotização e automatização das empresas, e isso acaba provocando uma terciarização da economia. Cuidado, não é terceirização, é terciarização. A terciarização é que quando a economia ela migra de secundária para terciária por conta da robotização e automação das atividades industriais, tá bom? E aí nós vamos ter uma migração do setor secundário para o terciário, chamado de terciarização. Claro, isso acaba provocando o que nós vamos chamar de desemprego estrutural. Professor, o que é o desemprego estrutural? É quando nós temos uma mudança estrutural. Vamos supor, um caixa eletrônico, ele paga suas contas para você, de repente você substitui aquele caixa eletrônico por uma pessoa por um caixa eletrônico com um computador. Então aquele emprego não existe mais, então aquela pessoa vai ficar desempregada, tá bom? E aí é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aula ficou um pouco mais curta do que a de história, mas eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, porque ele é extremamente importante para a gente entender a estrutura de uma população, tá? Qualquer dúvida, manda lá no privado que eu estou lá para tirar qualquer dúvida de vocês. Tudo de bom e até a próxima.